bom dia, Bota a salve, cabecinha salve. pra dentro. Graças a Deus, hoje é sexta-feira. Rolê de sério. Rolê de sério. Posso te ligar agora ou a tua mulher tá aí do teu lado? Oi, pessoal! Tô de volta aqui no Rolê. Sou eu, Laura Couto, pra quem não me conhece. Eu já apresentei o Rolê aqui algumas vezes. Tô no lugar do William. Coincidentemente ou não, hoje é sexta-feira e eu só apresento o Rolê no lugar do William na sexta-feira, porque ele sempre mete aquela clássica cestite, né? Aquela gripezinha de sexta-feira para fazer o fim de semana mais cedo, mas estou feliz de estar aqui com vocês, espero que vocês estejam felizes com a minha presença também. Hoje o programa tá cheio e a gente também tem um convidado especial. Então, ó, a gente vai falar sobre escala 6x1, a gente vai falar sobre a Virgínia, a gente vai falar sobre a multa da Ancine, que pode multar aí o Dark Horse, o filme do Jair Bolsonaro. A gente vai falar sobre o líder da cura gay, que foi preso por pedofilia. Não me admira, não me surpreende. E também alguns outros assuntos, aí a gente vai falar sobre a Copa, sobre um projeto na Assembleia Legislativa que proíbe a parada LGBT aqui em São Paulo. Enfim, são vários assuntos. A gente também tem a nossa enquete, que tá rolando já lá no Papo Legal. Espero que vocês estejam acompanhando a gente lá na nossa sala do Papo Legal do do Rolê, olha lá. Tô doida já, sexta-feira. A nossa enquete hoje é o seguinte: qual vai ser o próximo passo da extrema-direita? 1. Vai votar pelo fim do uso do banheiro durante o trabalho. 2, o trabalhador vai ter que levar a própria água para o trabalho. E 3, vai votar pelo fim do almoço, como a direita está votando aí desde sempre, né? Pelo fim dos nossos direitos. Esse vai ser, a gente fez essa brincadeirinha aí de qual vai ser o próximo passo, qual vai ser o próximo direito que a direita vai tirar da gente. Então, antes da gente ir para o nosso Pegando Fogo, eu queria perguntar aí para o Vitão. Vitão, qual que é a sua dica de hoje? Bom dia, Laurinha. Bom dia, chat. Bom dia, Papo Legal. Vamos lá, nessa sexta-feira. Vitão, dica de hoje. Eu vou dar uma dica repetida de novo, porque essa semana eu não estou muito inspirado. Tudo bem, Porém, amigo. é uma dica muito boa. É um álbum que eu gosto muito, que é o Rock Doido, da Gabi Amarantos. Diretamente do Pará. E a virada cultural, cara? Calma. Nossa, a Letícia gritou A no meu Letícia, ela tá em casa, Oi, mas tá gritando aqui. Letícia! Bom dia, Letícia. Vamos lá. Mas enfim, Gabi Amarantos, show, o álbum Rock Doido. E ela vai estar na virada cultural em São Paulo agora esse final de semana. Então, quem estiver lá, pode me encontrar no show da Gabi Amarantos. Cara, isso. Gabi Amarantos Bom me dia. lembra muito aquela música Is My Love, da música da novela ótima. das Empreguetes, sabe? Amo demais. Gente, comenta no Papo Legal também se você é daqui de São Paulo e você vai em algum show da virada cultural. Eu, infelizmente, não vou conseguir, mas ano passado eu fui no do João Gomes e do Belo. Amo, esse ano não vai ter Belo. Mas enfim, Guga, tá por aí já? Arrumou seu microfone direitinho? Guguinha, tô aqui. Meu amor, que bom, eu adoro você, Laurinha. Quanto tempo que eu não te via. Pois é. Estamos juntos. Tá bom, meu áudio? Tá bom, seu áudio. Hoje eu vou dobrar, né? Que Opa. tô no urgente, inclusive já me Eu não sei confundi porque aqui. tá rolando um eco aqui agora. Não, tá Agora tudo de sumiu. boa. Mas enfim, tá tudo certo. Ela até falava, eu ouvia minha voz 2 vezes. E minha voz não é bonita. Não quero ouvi-la 2 vezes. Estamos juntos, Laurinha. Tamo Hoje é o junto. cestite do Peruca, é verdade. É, o ele cestite. sempre mete uma cestite na sexta-feira. Bom, Guga, hoje a gente tem uma convidada super especial. Fiquei muito feliz que ela topou participar do programa. Eu nunca tô aqui no Rolê e justamente no dia que eu tô, vem a nossa convidada especial. Então, tô super animada. Vou chamar aí a vinheta do Pegando Fogo antes de revelar quem é. Vamos lá. Bom, Guga, imagino que você saiba, que você acompanhe ela nas redes sociais também e os nossos espectadores aqui do ICL, porque ela tem tudo a ver com o ICL, com o rolê ICL. A nossa convidada de hoje é a Ana Elisa, ela tem o Instagram dela, acho que vai estar aqui na nossa tarja. Ela também é pré-candidata a deputada federal pelo PT de Minas Gerais. Bem-vinda, Ana! Bem-vinda. Prazer. Olá, bom dia, Guga, bom dia, Laura, bom dia, pessoal que nos assiste. Obrigada por topar participar aqui do nosso programa hoje. Bom, a gente vai começar falando aqui no nosso Pegando Fogo, que é o nosso quadro que a gente trata sobre o assunto mais quente da semana. A gente vai falar sobre escala 6x1. Escala 6x1 nem é o assunto mais quente da semana, é o assunto mais quente do ano, né, Ana? É o assunto mais importante do ano, além das eleições, é o fim da escala 6x1.
Então, o que aconteceu, gente, hoje, a novidade que a gente tem para trazer para vocês é que depois de toda essa repercussão negativa e a pressão nas redes sociais, os líderes do Centrão recuaram e pediram a retirada de uma emenda que eles tinham colocado aí, a PEC do fim da escala 6x1. Essa emenda, gente, dos líderes, da galera do Centrão e da extrema-direita, ela abria brechas para jornadas de até 52 horas semanais e ainda adiava a redução da carga horária aí, que a gente está tentando, com o fim da escala 6x1, reduzir a carga de 48, 44 para 40 horas semanais. Eles estavam tentando adiar ainda mais 10 anos, esperar 10 anos para que a carga horária seja reduzida. Essa proposta foi apresentada inicialmente pelo deputado Sérgio Turra, do Progressistas, que é o mesmo partido do Ciro Nogueira, alterava a PEC original, que está sendo debatida numa comissão especial, e previa a redução gradual aí da jornada, aí, como a gente está comentando. A emenda, ela mantinha uma carga maior, ampliava o poder de acordo individual entre empresas e trabalhadores, flexibilizava regras como banco de horas, escalas e trabalho intermitente, gente. Um absurdo, né, Ana? Sim, com certeza. Tá difícil, a gente tem que convencer o trabalhador que trabalhar menos é melhor para ele. Não, e assim, a escala 6x1 é uma pauta, que a gente diz, uma pauta popular, que não tem direita e esquerda, né? É o trabalhador. Então, é uma pauta que a população apoia. A gente teve até uma pesquisa aí recentemente que 70% da população apoia o fim da escala 6x1. Imagino que se fosse melhor divulgada e melhor explicada para a população, até mais gente ia apoiar o fim da escala, né? Porque 99% das pessoas hoje aqui no Brasil são trabalhadores, né? Não são os dominadores dos meios de produção. Sim, eu gosto inclusive de falar que o governo Lula tem uma aprovação atual de 50%. Né? E aí a gente teve aí nos últimos dias dados de que quase 70% da população apoia o fim da escala 6x1. Ou seja, 20% dessas pessoas não apoiam o governo Lula, mas apoiam o fim da escala 6x1. Sim. Então, tornou-se uma pauta popular, uma pauta social, civil mesmo, né? Da sociedade no geral, não é assim. Claro que eu gosto sempre de falar que talvez a gente não possa falar assim, não é tão uma pauta de esquerda, porque quem está lutando mesmo para que nós tenhamos esse direito de descansar mais é a esquerda. O centro e a direita não quer. Mas você percebe que mesmo as pessoas que têm os ideais políticos voltado para o viés da direita, eles apoiam e aprovam o fim da escala 6x1. Então, virou realmente uma pauta civil e social mesmo. Muito porque pega mal para eles, né? Se revelarem como contra os trabalhadores, que é o que é a verdade, né? E eles estavam super felizes, inclusive o pessoal do Centrão, né, Guga? Estavam super felizes de acabar com os direitos dos trabalhadores. Eles comemoraram quando eles reuniram essas assinaturas aí para colocar essa emenda na PEC. A gente trouxe até um vídeo, a nossa equipe trouxe até um vídeo. Vamos rodar aí, Vitão? Tem esse vídeo aí da galera reagindo. Olha o pessoal feliz e animado quando eles conseguiram reunir as assinaturas para colocar essa emenda na PEC. Guga, é um absurdo, né? Pode tirar o som, gente? Obrigada. Guguinha, você tá ouvindo a gente? Tô ouvindo e... Enfim, eu sabia... Gente, eu tava avisando há muito tempo que o Centrão só estava ensaiando, só estava fazendo um teatrinho para fingir que queria, de fato, derrubar a escala 6x1, diminuir a jornada de trabalho. Era uma cascata. Eles não querem fazer isso, na verdade. É porque eles estão ali a serviço do empresário. Quem patrocina o político do Centrão? Quem patrocina o Ciro Nogueira? Quem patrocina o Antônio Rueda, o presidente do União Brasil? A gente não precisa nem fazer muito esforço para lembrar que 3 meses atrás estava Antônio Rueda e Ciro Nogueira num evento para empresário prometendo que fariam de tudo para não deixar diminuir a jornada. Eles falavam que isso ia acabar com o Brasil, eles faziam aquele discurso que interessa ao empresariado e não iam deixar que isso fosse aprovado. Essa era a intenção desde o início. E ainda mais em ano de eleição. Eles não querem que o Lula tenha esse ganho político, eles não querem que aconteça isso, muito menos agora. Sim. Primeiro que quem paga a conta deles é o empresário. Depois que o Lula tem um grande ganho eleitoral pela frente. Se aprovar, porque essa é uma pauta da esquerda. Tudo bem, foi a Erika Hilton que apresentou, foi o Paulo Teixeira do PT que apresentou as PECs que agora estão
em discussão ali na frente, PT, portanto, e PSOL, mas tinham outros parlamentares ali querendo se envolver do Centrão, por uma questão eleitoreira, claro, 71%, segundo a Quest, segundo a Datafolha, dos brasileiros são favoráveis ao fim da jornada, e ano de eleição ninguém pode mostrar que está contra. Mas é tudo cascata, é tudo teatrinho. Se puder, vão derrubar. O que vai garantir que isso passe é, de fato, a pressão popular. É a pressão da esquerda, que é quem tem isso realmente como pauta, e é a pressão popular. O Datafolha mostrando que o Brasil quer, e é a galera na rua. Já teve movimento de rua. É o pessoal realmente na internet enchendo o saco. É isso que vai fazer com que esse pessoal, mesmo não querendo a PEC... Ô, Guga e Ana, e isso é tão óbvio, né, Ana, que assim, o Congresso estava tentando empurrar a votação do fim da escala 6x1 da PEC para depois das eleições. E aí o Planalto sacou, o Lula sacou e enviou o projeto de lei para tentar acelerar, né, Ana? Sim, sim. É importante até falar que eles só podem votar essa pauta até semana que vem, né? Isso. Então trava toda a pauta deles. E eu achei que isso foi realmente uma iniciativa muito prudente e congruente do governo Lula, porque querer entregar essa pauta para um outro possível governo, quase tendo certeza que nós seremos tetra esse ano, mas mesmo assim, eles fazendo de tudo para que entregue isso para outra pessoa, principalmente para o pessoal do centro, né? O centro começou a fazer uma articulação o fim da escala 6x1 nas redes sociais, e aí que começou esse debate de talvez não seja uma pauta de direita e esquerda, e foi uma coisa que foi acendendo e os favorecendo nos bastidores e nas redes sociais também, né? E aí eu achei muito interessante essa pressão que o governo Lula fez, muito prudente, porque mesmo o centro demonstrando-se ser a favor do fim da escala 6x1 nas redes sociais, como o Guga já falou aí para nós, a gente sabe as articulações nos bastidores que eles estavam fazendo para poder atrasar, e isso foi excelente da parte do governo Lula. Eu achei muito prudente mesmo. Ana, muita gente elogiando sua participação aqui no chat, ó. A Luísa Luiz falou, Ana, te adoro. A Regina falou, acompanho ela, inteligentíssima. A Vanessa Costa, adoro os reacts da Annelise, ela arrasa, gente, também adoro, sempre compartilho lá no meu Instagram. A Nina Costa falou, Annelise, te adoro e aprecio toda a sua desenvoltura, consciência, engajamento e riqueza, muito obrigada. O pessoal no Papo Legal também está elogiando muito a participação da Ana aqui, ó, vou ler uns comentários. Vou ler outros comentários aqui do nosso assunto, né? O César Augusto falou assim, a direita trabalha em prol do empresário. O Chaves falou, eles nem escondem mais de que lado estão. É isso, né? Guga, te interrompi. É isso. Não, eu ia dizer só que, para quem não entendeu muito bem, o governo acabou colocando uma faca no pescoço da oposição no momento e do Centrão, que quer atrasar, no momento que apresentou o projeto de lei. Porque tem PECs que estão ali sendo propostas e que estão ali agora em discussão, que são as PECs que eu falei, do Paulo Teixeira e da Érica Hilton, que acabaram unidas num texto só e vão estar ali em discussão numa comissão especial, e a gente tem que ver como é que vai ficar essa PEC. Eles podem alterar de tal maneira que pode até virar um tiro no pé depois do trabalhador. A gente tem que ficar de olho. Agora, tem essa PEC, um projeto de lei do governo, que foi apresentado depois, você tem um prazo para que você possa, até porque é um projeto de lei que entrou com pedido de urgência, então você tem um prazo para analisar. Se você não analisar naquele prazo, ele trava a pauta. Travando a pauta, ele vai ser pauta obrigatória, e o que tiver em discussão vai ter que ficar para depois. Por isso que tem um prazo agora para que para que essas PECs sejam aprovadas, senão vai chegar no prazo da discussão do projeto de lei, e aí vai trancar a pauta e vão ser obrigados a debater o projeto de lei do PT, propondo o fim da jornada. Então, foi uma maneira do governo falar, ou vai ou racha, ou você vai com a PEC, ou você vai rachar aqui com a gente no projeto. E o que me incomoda muito também, Ana e Guga, é muito essa hipocrisia dos parlamentares, dos deputados, né? Porque, para quem não sabe, gente, a maioria dos deputados, grande parte dos deputados e dos senadores, eles trabalham numa escala 3x4, né? Eles chegam lá em Brasília na terça-feira, trabalham terça, quarta, quinta-feira. Já ele deu umas 5 da tarde, eles já vão embora, voltam para suas cidades, para os seus estados. Então, assim, os caras trabalham numa escala 3x4, isso aqueles que vão, né? Aqueles que trabalham, que comparecem. Porque tem muitos que ainda trabalham numa escala ali meio home office, que votam tudo online de quarta-feira, e tem aqueles que
são caras de pau e nem aparecem para trabalhar, né? E assim, a Letícia, nossa diretora e nossa roteirista, até colocou uma piada aqui, porque esse vídeo que a gente mostrou do pessoal comemorando as assinaturas aí dessa emenda da PEC foi 11h59, porque quando deu meia-noite, ó, o negócio apertou e todo mundo foi reclamar lá nas redes sociais, a própria Ana publicou um vídeo criticando a Zanata lá nas redes sociais, eles resolveram publicar uma nota conjunta porque a corda chegou no pescoço. Então, nessa nota conjunta, eu vou ter que abrir aqui no meu computador, porque eu não enxergo ali no nosso retorno. Eles falam assim... Enquanto você abre, só uma pequena correção. Diga. Eu falei Paulo Teixeira, que é o ministro hoje, que é do PT, mas na verdade é Reginaldo Lopes, que é do PT de Minas Gerais, que foi quem apresentou a PEC. Sim. Reginaldo. A ideia inicial é do Rick Azevedo, né? Do movimento VAT, do Vida Além do Trabalho. Mas, enfim, que foi quem a Erika Hilton se aliou, né, para propor essa PEC lá no Congresso. Mas olha só essa nota conjunta bem clássica de centrão que fica em cima do muro, né, Ana? Diante de dúvidas sobre os reais efeitos da emenda à PEC do fim da escala 6x1, que flexibiliza a jornada de trabalho de acordo com a diversidade setorial e regional do país, os líderes abaixo-assinados apresentaram requerimentos para solicitar ao presidente Hugo Mota a retirada da tramitação da emenda. Ou seja, a água bateu na bunda e eles resolveram, né? Viram que não era bom em ano eleitoral, né, Ana? Afrouxar. Exatamente. Essa nota foi divulgada, na nota divulgada tem os líderes do MDB, do PSD, do PP, do União Brasil, dos Republicanos e do PSDB Cidadania. Ou seja, bem aquela galera em cima do muro, que assim, tava do lado do Flávio Bolsonaro até rolar esse negócio aí do Dark Horse, agora eles já não sabem muito bem quem eles vão apoiar. Tá parecendo barata tonta, né? Barata voadora, né, Ana? Sim. E aí, em meio à pressão pelo fim da escala 6x1, quem quis brincar também foi o pré-candidato, que até agora é pré-candidato, né? Flávio Bolsonaro, do Partido Liberal. Ele apresentou uma proposta alternativa que também gerou repercussão. Ele defende uma flexibilização ainda maior para CLT, para que o trabalho passasse a ser pago por hora, com o próprio funcionário definindo quanto tempo quer trabalhar. Que ótima ideia, né, gente? Ótima ideia essa. A última vez que nós não tivemos uma... Diga. A última vez que nós não tivemos uma lei que falava sobre quantidade de horas que podia trabalhar por semana foi no regime escravocrata, né? Talvez seja isso que eles queiram retornar, sem falar nada para nós. Não, vindo dele não me surpreende, né, Ana? E isso de definir quantas horas quer trabalhar e quanto quer ser pago por trabalhar, se a gente fosse ver quantas horas ele trabalhou esse ano, a gente não pagaria nada, né? Porque, assim, senador ganha dinheiro do nosso imposto, né? Quantas horas o Flávio Bolsonaro trabalhou esse ano, gente? Pouco mais de 30 dias no ano. Exato. Pouco mais de 30 dias no ano. Gente, vamos acordar, pelo amor de Deus. E essa ideia furada dele... Mas esse é o sonho do patrão. É. Essa ideia aí, viu? Essa de você colocar pro patrão para negociar quantas horas, quanto ganha, essa daí é o que o patrão mais quer. Porque num país em que a gente tem muita gente ainda em situação de miséria, não tem oportunidade de emprego, o que aparecer vai ter que topar. É claro que essa pessoa vai ser explorada. E essa é a pior alternativa possível, a que o Flávio está apresentando. Mas tem uma galerinha ali da extrema-direita que está junto com ele nessa, né? Porque, obviamente, são os bancados todos pelo patrão. Isso não interessa ao trabalhador. Ele ainda afirmou que o modelo vai trazer liberdade para os trabalhadores. E ele chegou a dizer que a mudança poderia beneficiar mulheres com filhos, por permitir jornadas melhores. Ah, obrigada, Flávio. Nossa, caramba, chocada que você se preocupa com a gente. Obrigada pelo toque, Lucinda. Tudo que eu mais prezo na vida é conselho de mendigo. Ana, tá todo mundo comentando muito no chat que tá feliz com você. O @inseto, que o pessoal fica botando uns arrobas aqui, só de brincadeira, falou: Ana comunica com muita simpatia e inteligência, com muita calma e articulada. A Rosa Maria falou: gente, que maravilha ver essa linda jovem falando de política e se candidatando a deputada federal. E a Vanessa falou: meu Deus, espero muito que a Ana ganhe essa eleição. Eu queria trocar o meu título eleitoral lá para Minas Gerais, mas aqui eu volto aqui em São Paulo, mas tem todo o meu apoio, viu, Ana? E tem uma galera que... Não, em São Paulo você tem pré-candidatos excelentes, Sim. Nath Boulos, tem a própria aluna do PT, a Luna Zarati. Sim.
Sim, sim. Vocês têm pré-candidatos aí excelentes, vai ter uma briga boa. Não, mas ó, estamos torcendo e agora só, ó, a Ana comentou aqui no começo do programa, também comentei, que o pessoal lá, os deputados, mal trabalham, né, lá no Congresso Nacional e querem adiar o fim da escala 6x1. A Letícia, nossa diretora, separou aqui alguns dos deputados e as diárias dele ali trabalhadas. Vamos ver se Eu amo funciona. quando você fala, Letícia é nossa diretora. Você tá sumidinha. Já que eles são tão apoiadores aí do Flávio Bolsonaro, eles deviam seguir essa ideia aí do Flávio Bolsonaro de receber por hora trabalhada. Olha quantas horas aí o Arthur Lira trabalhou esse ano. Coloca aí na tela, pessoal. 1 dia. Olha só. 1 dia, Arthur Lira. Poxa, que tal você receber pelo 1 dia trabalhado nesse... Diária de R$100, o que você acha? É quase um frila, né? É quase um frila. Não, a diária que eles querem é 50, né? Assim, o que eles brigam é pra ter uma diária aí que seria de R$50 do bolso do trabalhador. Vai tomando, 50 conto. Já a Rosângela Moro, gente, ela também trabalhou bastante esse ano. Olha só, a esposa do senador Sérgio Moro. 1 dia trabalhado. Vamos dar parabéns pra ela, gente? São sempre os que menos trabalham, né, mano? Mas, calma aí, gente, que tem gente que trabalhou mais. Não podemos, né, generalizar. A Júlia Zanata, por exemplo, trabalhou 23 dias, né? Então, 23 dias já é um grande avanço. Eita, não é, como Ana e trabalha, Guga? meu Deus. Gente, É não quase um ano inteiro pra eles, né? Gente, que... Caramba, fiquei até cansada só de ver. Quase um 23 mandato dias. inteiro, né? 4 anos já. Gente, vocês acham que... Isso foi esse ano. É quase a quantidade que o William De Luca trabalha. É tipo... Porque, Ana, deixa eu te explicar. Eu não apresento esse programa normalmente. Eu apresento outro programa à tarde. Mas o William, que é o apresentador oficial desse programa, ele gosta de faltar nas sextas-feiras. E aí sobra pra mim, entendeu? Mas tô feliz, porque hoje é com você e o Guga. Mas, olha só. Se vocês acham que tá pouco, a gente separou também como alguns deputados trabalharam em 2025. Coloca aí na tela aí, Vitão, pra gente. Nicolas Ferreira trabalhou 120 dias em 2025. Para um ano de 365 dias, gente, tá ótimo, não tá, Ana? O Kim Kataguiri trabalhou 113 dias. É quase a jornada de todo trabalhador. Nossa, imagina, o Nicolas Ferreira pegando dois ônibus, metrô, trem aqui em São Paulo, pra chegar no trabalho acordando às 5 da manhã pra chegar às 8, não é? Ainda voltar pra casa e ficar cansado, poxa. Difícil. Você fez um vídeo sobre isso também, né, Ana? Mostrando o Nicolas Ferreira lá falando sobre a Disney, né? O que ele tava falando? O que ele tava falando naquele vídeo? Ele tava falando sobre Neymar, convocação de Neymar. Enquanto ele simplesmente estava na Amazônia fazendo alguma coisa que ele julga importante, porque tudo para ele é importante, menos a vida do trabalhador. E aí ele estava lá e aí simplesmente assinando emenda para que o trabalhador trabalhe até 52 horas semanais. E aí eu falei assim, cara, não é possível que as pessoas, assim... Eu fico pensando o que vai ser dia 4 de outubro se a pessoa vai chegar na urna e vai querer, de fato, ver aquela foto lá e confirmar. Porque a pessoa, literalmente, está autorizando que você trabalhe 52 horas semanais, sabe? Isso, assim, eu tô ficando chateada, porque a gente chegou... Eu até brinco nos meus vídeos e etc., mas não é uma brincadeira. Nós realmente chegamos em um momento da sociedade que nós estamos vivendo uma calamidade cerebral. Sim. As pessoas não sabem mais o que é bom e o que é ruim para ela. E isso começa a ser muito prejudicial para a sociedade no geral. Porque a gente convive com inúmeras pessoas iguais a nós todos os dias, e aí nós precisamos ficar convencendo aquelas pessoas que, cara, óbvio, quando eles estão falando de conservadorismo, do óbvio, sabe? Quando a gente fala de conservadorismo, eu gosto muito de, assim, as pessoas sempre perguntam por onde eu começo a estudar política. Do início, você começa lá de 1500, mas se fosse para falar de uma coisa assim mais pragmática, para você assim ter uma corrida mais rápido, pelo menos ali da Revolução Francesa, sabe? Pelo menos ter um entendimento pelo que aquelas pessoas ali estavam lutando. E o pessoal que estaria à direita do rei, eles não estavam buscando o conservadorismo religioso, eles estavam buscando o conservadorismo econômico. Sim. Não tem nada a ver com o que eles falam hoje. E aí, como que você vai conservar algum tipo de economia se você nem tem o que conservar? Sabe? O liberalismo econômico, o liberalismo financeiro, tudo que eles falam sobre essas liberdades é muito boa, mas para quem detém o poder, não para quem é vítima. E nós somos as vítimas sociais.
Nós estamos do lado da moeda que não decide, que estamos reféns do que for decidido. Sim. E é isso que as pessoas não entendem, porque é muito bom se isso fosse de fato fático e todo mundo pudesse decidir sobre tudo, sobre a sua vida e viver nesse liberalismo econômico, nesse livre mercado. Não vamos acabar com as estatais, tudo privatizado é muito melhor. Seria legal, sim, se nós estivéssemos falando de um sistema econômico que não fosse o capitalismo. Não tem jeito de nós falarmos que todo mundo tem direito de decidir sobre a sua própria vida, vivendo em um sistema econômico que ele precisa de alguém na miséria sendo subordinado e uma pessoa mandando. Agora, cabe a nós entendermos de qual lado da moeda nós estamos, porque não faz sentido você ficar lutando pelo interesse do patrão. Isso me deixa um pouco nervosa, porque nós estamos vivendo em uma era, eu até falei sobre isso nos meus stories essa semana, nós estamos vivendo na era dos advogados sem OAB. Sem OAB, sem Sim. curso de direito, sabe? São pessoas que defendem com unhas e dentes esse tipo de pessoa que já estão com todos os seus direitos resguardados. É frustrante, Pra né? que eu vou lutar pelo interesse do patrão? Ele tem dinheiro, não só para lutar pelos seus direitos, mas para contratar pessoas que lutem para os seus direitos. Então, por que eu, como uma mera voluntária, vou lutar para interesse de patrão? Sim. Não faz sentido. Não, eu entendo essa indignação e é frustrante, né? A gente vê… Porque eu acredito que a alienação também é uma forma de mecanismo de poder, assim, de fazer com que as pessoas que são alienadas, que ficaram alienadas, que não tiveram acesso à educação e que acreditam que, não gosto de política, política não é pra mim, tenho preguiça de política. Essas pessoas que têm essa mentalidade acabam sendo controladas pelos poderosos que estão acima de nós e acabam sendo controladas para elas votarem nessas pessoas, né, Ana? Então é isso que eu imagino. Então, quando uma pessoa chega ali na urna e fala, vou votar nessa pessoa que estava contra o fim da escala 6x1, eu não consigo… Me passa pela cabeça de que ela foi manipulada para acreditar de que aquilo é certo, né? E acho que essa é a frustração que você está trazendo, né? E a gente fala muito sobre aquela frase super clichê do Paulo Freire, quando a educação não é libertadora, o sonho do oprimido é se tornar uma opressão. Exato. E a gente começa a entender isso porque, cara, a educação nas escolas periféricas é muito sucateada, muito sucateada. As pessoas não têm acesso à informação básica. Às vezes a gente entra em alguns assuntos na internet… você percebe que as pessoas não sabem o que são os 3 poderes da União. Sim. E esse sucateamento da educação é um plano de poder, né? É um projeto de poder, o sucateamento da educação. É um plano de poder, é um plano governamental desde a era escravocrata, desde que nós estamos falando de regime monárquico, sabe? Quando você simplesmente acaba com a escravidão, proíbe direito ao voto para as pessoas que não são letradas, sabe que as pessoas não letradas, não alfabetizadas são as pessoas pretas e pobres. Aí simplesmente você começa o processo de demolição dos cortiços e o início de processo de favelização. Intoca aquelas pessoas em locais que não têm nem saneamento básico. Obviamente que a escola vai chegar lá, a gente está falando de demolição de cortiços, a gente está falando de 1903. Sim. Então, quando a gente começa a falar sobre… se a gente está falando de um momento que não tem nem saneamento básico, a gente está falando de chegada das escolas, eu nem sei, 15, 20 anos depois, em periferias. Sim. Então, assim, você vê que é um atraso social, e aí quando você está falando de 15, 20 anos depois, você já começa a falar de direitos trabalhistas e as pessoas ainda não são nem alfabetizadas. Sim. E aí, então, você começa a entender que é um projeto governamental e o único sentimento que eu tenho hoje, quando eu vejo alguma pessoa que já pertenceu a condições inerentes à subserviência, já estiveram em locais inerentes à pobreza, algum tipo de miséria, e apoiam a direita, o meu pensamento eu sinto um dó dessa pessoa. Sim. Porque eu percebo que, cara… O projeto governamental que foi instituído no Brasil desde o início da escravidão, da era escravocrata, deu certo. Olha o reflexo dessa pessoa. Tá aqui defendendo direitos que não são delas. Enfim, é muito meio frustrante. Que isso. É muito frustrante. Eu vou ler aqui alguns outros comentários. Olha só, no Papo Legal, a Lígia Noblar, esposa do Guga, comentou: Ana Elisa é maravilhosa, amo. A Fernanda Rodrigues falou: ama essa mineirinha, ela faz um trabalho exemplar nas redes sociais.
O Daniel Sala falou: Letícia, você desligou o microfone do Guga hoje? Guga tá quieto. Mas muita gente comentando. Gente, eu não tinha dado refresh aqui na página e eu não tava vendo. O Oiram Braga tá perguntando qual é o arroba da Ana Elisa. Pessoal, coloca aí de novo na tarja. Mas, Ana, o seu arroba é Anelisa ST, né? Isso. Anelisa ST, pessoal. Sigam lá a Anelisa no Instagram. Ela faz um trabalho incrível. ST. De divulgação de informação e de conscientização da população. E só para fechar aqui com você, Ana, não sei se você está com horário, mas eu queria trazer rapidamente, eu e o Guga, sobre as pesquisas de Minas Gerais. Não sei se você viu, mas ontem saiu a Real Time Big Data, né? Real Time Big Data. Você que é mineira, pré-candidata a deputado federal pelo PT aí de Minas Gerais, a pesquisa mostrou que o Lula está na frente das intenções de voto, 6 pontos na frente do Flávio Bolsonaro aí em Minas Gerais. Ele aparece com 35% das intenções de voto e o Flávio com 29%. E a gente sabe que Minas Gerais é um estado muito importante. A gente costuma chamar de estado pêndulo, né? Que é aquele estado que, assim, o candidato que ganha em Minas Gerais costuma ganhar a eleição, né? Então, essa pesquisa é muito importante, esse estado é muito importante. No segundo turno, o Lula tem 44% contra o 40% do Flávio. Então, é muito importante essa pesquisa aí, a gente continuar e a gente incentivar a galera em Minas Gerais, principalmente, né? Sim, a gente está vivendo uma era... a política institucional de Minas Gerais está muito difícil, né? A gente vê, assim, mais de 20 nomes que assinou a emenda contra os trabalhadores essa semana. Eu acho que Minas Gerais, posso estar enganada, mas acredito que Minas Gerais tenha sido o estado que mais assinou a emenda. São Paulo e Rio eu também vi muitos, Sim. Mas eu acho que Minas Gerais foi o estado que mais assinou. E isso é meio triste, porque, cara, aqui em Minas a gente vive uma coisa muito difícil com as mineradoras, né? A gente vive uma coisa muito complicada. A gente vive essas questões aí de barragem, de racismo ambiental exacerbado, e aí nós temos esses políticos que, enfim, estão sempre lutando contra os trabalhadores, porque quando acontece um deslizamento de barragem, alguma coisa aqui, as famílias dos trabalhadores que estavam nestes locais sofrem muito também, né? Sim. E as maiores vítimas destes locais são pessoas que trabalham na 6x1. Quem sofre racismo ambiental são pessoas que estão ali na ponta, né, desse tipo de trabalho. Então, é muito sofrido. O que a gente está vivendo aqui é, assim, um caos. Minas Gerais, assim, escolhe sempre os piores. É Nicolas Ferreira, Domingos Sávio, enfim. Aqui é esgoto político, parece. Agora, Guga e Ana, essa pesquisa também mostrou coisas, como você falou, né, Ana, um pouco preocupantes. Quem está na frente para a disputa do governo é o Cleitinho, do Republicanos, que é um candidato ali da extrema-direita, mas ele tem, às vezes, uns posicionamentos meio dúbios, assim, então, às vezes, ele dá uma enganada. E também, para Senado, apesar da Marília Campos estar em primeiro, né, que é a ex-prefeita de Contagem do PT, o Aécio Neves está em segundo ali para a disputa no Senado. Então, são coisas que a gente tem que ficar de olho, né, Guga? Pois é, e você acredita que estão ensaiando colocar o Aécio candidato a presidente? Ontem vieram com essa cascata. PSDB falou em lançar o Aécio candidato a presidente. Talvez ele não concorra mais ao Senado. Porém, eu acredito que isso é cascata, é só para depois usá-lo como moeda de troca. Deve ser para conseguir fazer algum tipo de negociação política. Essa, por enquanto, é uma candidatura ainda muito duvidosa. Mas ontem começou a ventilar o PSDB a possibilidade do Aécio ser candidato a presidente. Mas tem que ficar de olho, claro. Minas Gerais é o termômetro, porque Minas, como é um estado que tem fronteira com inúmeros outros estados de regiões diferentes, né? Centro-Oeste, Nordeste, acaba que é um reflexo de todo o Brasil, né? Minas Gerais. Então, todas as eleições democráticas, quem ganhou em Minas. Dessa vez deve ser parecido. Assim, e é interessante ver o Lula com essa vantagem. Eu duvido. Porque na eleição passada, a vantagem dele para o Bolsonaro foi menor que essa. Ô, Guga, eu duvido muito que o Aécio siga aí com essa ideia de ser candidato a presidente pelo PSDB. Mas parece que a gente tá voltando na Lava Jato, né? 2015, 2016, com o Joaquim Barbosa ali, candidato pelo Democracia Cristã. Gente, o que tá acontecendo? Só falta o Dallagnol agora aparecer como candidato a presidente de novo. De novo não, né? Ele não foi candidato, mas aparecer de novo. Tá vendo o Eduardo Cunha dizendo que vai disputar a eleição, gente, pelo amor de Deus.
não precisava nem falar, né? Aécio Neves, olha tudo que o cara fez, assim. Sério. Enfim, é uma hipocrisia sem fim. Sim. Olha só, Ana, a gente vai mudar de pauta aqui, então se você precisar sair por conta do seu horário, enfim, a gente vai falar sobre a questão da Virgínia. Então, a gente vai rodar a pauta aqui, não sei se você precisa sair, se você quer comentar com a gente também. Tá tranquilo. Ah, então tá bom. Então vamos rodar aí a vinheta da Massada de Notícias, pessoal. Bom, a Virgínia Fonseca não é uma pauta que eu gosto de falar, mas infelizmente ela tá sempre aí nos noticiários fazendo cagada, né? Então a Virgínia Fonseca agora, gente, ela fez 28 pedidos para registrar o nome dos filhos como marca desde o nascimento da primeira filha. Os documentos do INPI, que é aquele lugar onde você registra ali a sua marca, mostram que desde 2021 a influenciadora entrou com uma série de pedidos para garantir exclusividade comercial com os nomes da Maria Alice, a Maria Flor e outras marcas ligadas à família. A maior parte dos registros envolve produtos infantis, cosméticos, entretenimento e representação artística e até laticínios. Gente, que loucura, né? Ela transforma a vida dela num grande reality show, né? Numa grande... Tomaria um iogurte da Fluflumiúta? Meu Deus. Guga, você acompanha a Virgínia? Eu espero que não. Claro que não. Mas, ó... Eu só acompanho quando tem essas notícias que viram nacionais, que é Sim. sempre, como você falou, alguma cagada da Virgínia. Mas Maria Flor é um nome também de um tipo de flor muito especial que eu gosto de colher aqui a cada 3 meses em Brasília. Às 4h20 eu costumo, inclusive, fazer essa Maria Flor ser enrolada e fazer Guga. parte aqui de uma rodinha. Mas é outra Maria Flor, não é a Maria Flor dela. Tem uma Maria Flor maravilhosa aqui também em Brasília. Beleza, Guga. Mas Nossa, ainda caiu sobre... o microfone do Guga. Ainda sobre a Virgínia... Que saudade quando ele tava calado. Não, o pessoal aqui tá me criticando porque eu não tô deixando o Guga falar muito, mas ele que tá quieto e a gente tem uma convidada ilustre Olha aqui. o que ele fala quando ele tem oportunidade. Mas ó, ainda sobre a Virgínia, eu queria comentar um outro assunto além desse, trazer tudo junto pra gente comentar. A Virgínia, ela ganhou, foi oficial agora, foi noticiado que oficialmente a Virgínia ganhou um quadro no Domingão do Hulk pra ser repórter especial na Copa do Mundo. Isso que a Virgínia, gente, ela publicou um vídeo essa semana beijando um macaco aí, sendo extremamente racista, porque ela acabou de terminar com o Vini Júnior, que é o ex-namorado dela, né, Ana? Então, assim, que tipo de... Acho que a gente tem várias questões ali. Aí, além dela ter sido racista nesse vídeo, ela não tem uma capacidade, ela não é formada para ser uma repórter, ela é uma influenciadora. E ela vai ter uma visibilidade da TV Globo com esse tipo de atitude, sendo racista e colocando os filhos como produtos. Que tipo de visibilidade é essa que a Globo tá dando, né, Ana? E Guga? Eu acho que a gente começou, eu sempre, quando eu comecei na internet, eu sempre falei sobre isso. Eu acho que o influenciador, ele é muito importante, a gente fomenta muitos assuntos, a gente traz muita coisa. Sim. Só que eu acho que o influenciador, ele começou a ocupar espaços de alguns profissionais, e isso é um problema. Porque se a gente começa a descredibilizar a graduação, a gente passa a imagem para a sociedade que ser influenciador te leva para todos os caminhos que você quiser. A gente não pode fazer isso. Senão a gente começa a cair e defasar em vários níveis a graduação e a escolaridade das pessoas e o incentivo à escolaridade. Sobre o vídeo dela, enfim, com o macaco e etc., eu acho que, assim, como eu disse, é subjetivo se foi intencional ou não. Mas o que eu penso sobre aquilo é que a partir do momento em que uma atitude sua desencadeou comentários racistas, é sua obrigação não só repreender, como apagar e também pedir desculpas. E aí eu vi também, isso eu fiquei bastante desnorteada até, pessoas querendo... Ela não teve falas racistas, mas aí a gente entra naquela questão do racismo velado, não tem como provar. Né? O racismo velado, ele é muito difícil de provar, enfim, não existe características jurídicas, enfim, que a gente consiga provar o racismo velado. Mas aí, quando a gente começa a entrar nesses temas, a gente percebe que as pessoas ainda enxergam o racismo não como crime, mas como uma troca sobre algo que você fez. E eu vi inúmeros influenciadores falando assim, cara, estão comentando que ele é macaco
porque ele traiu ela. E aí vocês não defenderam ela quando ele traiu ela. E agora, porque ele tá sofrendo racismo, vocês estão defendendo? E aí justificando um crime, justificando um crime. Sim, gente, assim, adultério tá na faceta da imoralidade. Eu concordo? Óbvio que não, é questão de caráter. Mas não é crime. Se eu trair a pessoa que eu estou hoje, não se torna crime, não sou criminosa por isso. O racismo é crime, né? Só que as pessoas relativizam muito o racismo. Ele é utilizado como, enfim, você mereceu... enfim, inúmeras coisas do racismo ele é justificável, né? As pessoas relativizam muito e aí fica muito difícil. Guga, o que você acha sobre tudo isso aí da Virgínia virar repórter especial da Globo na Copa? Essa história toda aí dela colocar os filhos como produtos, né, Guga? E a Guga travou? Os dois travou um pouquinho, peraí. Travou aqui o nosso programa? Só os convidados. Peraí que eles estão voltando. Tá bom, a gente fica aqui. Bom, enquanto isso eu vou ler aqui uns comentários. Vanessa Costa, react da Annelise ao vivo. A Hannah Flora falou, e depois xingam a Luana Piovani. Deixa eu ver vocês falando aqui no Papo Legal. 82 pessoas online na nossa sala do Papo Legal. Acho que é um recorde, hein? Voltou e o Guga também. Eu vi. Voltou, gente. Voltei. Tinha travado rapidamente. Mas, Guga, queria ouvir sua opinião também sobre essa história da Virgínia. Eu achei bizarro a situação que ela criou, sendo proposital ou não. Se não foi proposital, ela realmente é uma pessoa um pouquinho lenta de raciocínio. Não é possível que ela não entendeu a mensagem que ela poderia provocar com aquela situação, né? É ou não é possível? Ela está dizendo agora, ela disse ontem no fim do dia, que foi completamente sem intenção. Não, claro que eu não faria isso. E aí falou sobre a relação com o Vini, que foi uma relação muito importante para ela jamais faria isso com o Vini. Então, pode ser que ela seja tola o bastante, mas, como falou a Ana, a consequência veio. A consequência está aí. Então, depois da consequência, no mínimo, haja e assuma algum grau de responsabilidade. Mesmo que você queira dizer que foi culposo, né? Não foi doloso, foi sem querer querendo, mas, no mínimo, agora assuma algum grau de responsabilidade e tente agir para que freie esses ataques que foram incitados a partir do teu vídeo contra o Vini. Então, é importante, de fato, que ela entre em campo. E ela, pelo menos ontem, no fim do dia, fez esse comunicado, né? Essa meia-culpa. Não, foi sem querer, enfim. Sim. Vamos tentar acreditar na ingenuidade dela, né? Vamos tentar. Eu acho que tudo que ela tem, ela é tudo menos ingênua. E eu acho que a Ana tá sem som. Ana, vê se você tá com o microfone desligado aí no VMix. Não, tá ligado. Eu não tô ouvindo. Tá ligado. Agora foi. Pode falar, desculpa. Eu acho que não é nem só questão de ingenuidade mais. Eu acho que essa é a primeira geração que retrocede mais do que a anterior. É a primeira geração que realmente, sei lá, não pensa, sabe? É uma geração, assim, que o cérebro atrofiou, é tudo tão rápido que tem preguiça de pensar. Enfim, acho que a gente chegou nisso. Eu acho que a gente realmente chegou nessa questão do atrofiamento cerebral agora. Pois é, eu também. É uma explicação. É que no mínimo é isso. Eu fico com medo. Um atrofiamento cerebral. Eu acho que o atrofiamento cerebral talvez. Um atrofiamento geral, parece uma pandemia. Mas eu acho que quem acompanha esse pessoal que é tipo super fã dos filhos dela, tal, eu concordo, mas eu fico com medo de falar que ela tá nesse nível, porque ela é muito sagaz. Porque se ela fosse realmente burra, se ela fosse realmente ingênua, ela não estaria com 50 milhões de seguidores, ela não estaria com marca de perfume, com marca de não sei o quê, colocando os filhos dela pra serem produtos, assim. A Virgínia é uma coisa assim. Não, ela é bem tudo menos inteligente, burra, ela sabe. Né? Ela é tudo menos burra. Bom, Ana, muito obrigada pela sua participação aqui. Espero que você volte mais vezes. Eu sou sua fã, de verdade. Espero que você continue o seu trabalho e cresça ainda mais. Quero muito te acompanhar e te ver crescendo, viu? Obrigada. Parabéns. Gente, muito obrigada pelo carinho. Precisando, nós estamos sempre aqui. Obrigada, Google. Obrigada, Laura. E obrigada a todos que acompanharam. Valeu, beijo, gente. Ana. Todo mundo te adorou aqui no chat. Guguinha, agora A Lígia tinha me mostrado o vídeo dela ontem. Ela é demais, né? A Lígia é muito fã mesmo. A Lígia é que me apresenta as melhores influenciadoras. Ela que me apresentou, por exemplo, a Sara.
que hoje, inclusive, faz parte aqui do rolê, que eu amo É, a tanto a Sara Sara. E Zara. quem me mostrou primeiro foi a Lígia. A Lígia sempre Lígia, um beijo seguindo a galera pra legal. você, para suas filhas. Ó, Guga, quero falar agora sobre a multa da Ancine no filme Dark Horse. A Agência Nacional de Cinema, a Ancine, tá investigando o filme Dark Horse. Quem não tá, né, gente? Quem não tá? Porque o que aconteceu? A produção não foi comunicada pra Ancine. Eles não a Go Up não comunicou em nenhum momento que estava produzindo o filme. E a produtora Go Up, que tem sede nos Estados Unidos, né, na Califórnia, de acordo com o site, também está registrada como agente econômico da Ancine desde julho do ano passado. O que acontece? A Ancine tem uma norma, Guga, que se você produz um filme estrangeiro aqui no Brasil, você precisa comunicar a Ancine. Então, por conta disso, pela Go Up, tá produzindo esse filme aí, que querendo ou não, é um filme estrangeiro, é feito em inglês, a Go Up tem sede nos Estados Unidos, mas o filme está sendo feito aqui no Brasil, você precisa comunicar a Ancine. Por conta disso, eles abriram um processo aí, estão investigando e podem multar o filme Dark Horse em R$100 mil. Que não é nada, né, Guga? Já que o filme já tem aí 64 milhões de reais, né, Guga? Pô, R$100 mil. Ashino Hoyonani Unitsuyo no Yage. Cara, chega, mano. Vamos queimar esse boneco, por favor. Eu botei um ilustre aí, que foi hoje Ele falou, que colocou, tipo assim, estética rara. Filme de 134 ele milhões falou em de Bolsonaro. japonês. Aí a peruca que ele usa. Que horror. Sério? Lulinha chegou chamando. Lulinha falou em japonês que esse filme, na verdade, se chama O Cavalo Manco. Quem sabe japonês entendeu. O meu querido japonês calado, por exemplo, que está ali na produção, entendeu com certeza. Então, Lulinha chegou. Claro que Lulinha, cada vez mais rindo à toa, porque esse Dark Horse, que azar, né? Que azarão que virou esse filme, de fato, um azar na vida do bolsonarismo e do Bolsonaro, porque toda hora é uma notícia negativa. Ele vai passar o resto da eleição, o resto do ano, o Flávio Bolsonaro tendo que explicar a porcaria do filme que ninguém vai ver. É um filme que eles fizeram em inglês. Isso é outra, né, Guga? O gringo vai ver essa porcaria. Gente, mas é muito viralatismo, né? É viralatismo demais fazer um filme em inglês. É viralatismo. E é estúpido, porque o público-alvo deles é o imbecil que frequenta a Igreja Universal ali. Não todos que frequentam são imbecis. Mas é o que é imbecil e que frequenta... É aquele cara que faz parte da guerra cultural, que chama o professor de doutrinador, que é o tio França que se explodiu ali em frente ao STF. É esse o público, é a Débora do Batom. Não é o público gringo. O cara fez um filme em inglês que ninguém vai ver fora do Brasil. Quem vai ver é meia dúzia de bozoloide que preferiria, obviamente, que fosse em português. Talvez eles até assistam um filme dublado. E não vai ter a audiência que ele queria. E virou um tiro no pé. É só tiro no pé atrás de tiro no pé. Isso tá me lembrando o cartão de vacina, né? Que a galera, desculpa, o Bolsonaro quis falsificar. Muito boa, Guga. Aí pegou o cartão de vacina, pegou o quê? Todo o golpe. Todas as mensagens do golpe foram presos pelo golpe, que também era mais um crime que ele estava cometendo, mas que eles não tinham provas ainda reunidas e reuniram a partir do cartão de vacina. Agora, a partir do filme, a partir de um pedido de dinheiro, estão vendo que tem muita grana jorrando ali, não se justifica. Talvez a história seja muito maior, tenha milhões ali de dinheiro ali que sejam do crime, enfim, que seja dinheiro desviado, que seja dinheiro lavado. Há essa suspeita. Dinheiro que parou também lá nos Estados Unidos para bancar a vida do filho. Olha, isso pode virar uma confusão muito maior do que apenas uma aliança com um banqueiro para patrocinar o filme do papai. Vai ser algo muito pior que isso, pelo jeito. Ô, Guga, e falando do filme em si, além disso, existem várias denúncias de agressão no set, de comida estragada no set, de cachê, né, das diárias pagos de forma atrasada. Então, assim, esse filme é uma bomba, né? Não tem nada de bom que sai disso, não tem nada. Laurinha, esse filme, olha só que piada. Eles agora estão com essa, talvez tenham que pagar 100 mil. Não parece nada, mas eles, apesar de terem arrecadado milhões, é o filme que mais arrecadou na história do cinema nacional, arrecadou 3 vezes mais do que os outros filmes que eram os mais caros até então. Mesmo assim, tem, por exemplo, denúncia de set que eles alugaram, que era set de 5 mil reais, é lugar barato, que eles não pagaram. Loucura. Os caras deram um balão em 5 mil reais. Não, isso que eles têm a grana, Guga, os caras têm 134 milhões
Pode. Olha a Aí, ó, abusa o do filme, Willian. filme. Os caras têm a grana. Olha aí. O Vorkara não pagou os 60 milhões de reais? Como que... 61. Gente, não consigo entender. Não, Juro. tem mais grana, Laurinha. Não tem só do Vorkara, né? Já estão vendo que tem mais grana que entrou. Mas mesmo só com a grana do Vorkara, 61 milhões, que é garantido que entrou pro filme. Ou que pelo menos ficou na conta dos filhos do Bolsonaro. Esse dinheiro você pagaria tranquilamente todas as despesas, ainda sobraria dinheiro para fazer uma viagem para o Havaí, ou para Disney, ou para Flórida, que é o que esse pessoal gosta de fazer, ou para surfar lá no Catar, né? O Dudu estava um dia desse surfando no Catar. Dudu Bolsonaro. Será que foi o Vorkara que bancou também, sem saber, a viagem do Dudu para o Catar? Há essa dúvida. É muito estranho esse dinheiro ter ido para fora do Brasil. Por que eles mandaram para um fundo fora do Brasil e depois retornou para um filme que é feito aqui? Não faz sentido. Não, ô Guga, um fundo no Texas. Um fundo no Texas, onde o Eduardo Bolsonaro mora, e um fundo do Paulo Calixto, que é advogado do Eduardo Bolsonaro. Né? Que país é esse? Que país é esse? Que país é Ô, esse, Guga, só antes da gente terminar o rolê aqui, queria falar sobre a Copa do Mundo que tá chegando. Gente, eu tô tão por fora da Copa que eu não sei nem que dia que vai começar. Você sabe, Guga? Qual é o primeiro dia? O dia do... É dia 2, na segunda, dia 15 de junho, é isso? É dia 12 Deixa eu ver de aqui. junho. 11 de junho. Boa, 11 de junho. Quando? Informando aqui. 11? 11 nem de 15 nem 12, é 11. Bom, 11 de junho. Mais do que... Então aí, faltam menos de 3 semanas pra data. Adivinhe, local, cinta, horário, reflita. Ó, faltam menos de 3 semanas aí pra Copa do Mundo começar. Comenta aí no Papo Legal se vocês estão animados pra Copa do Mundo. Gente, eu confesso que esse ano eu não tô muito animada pra Copa do Mundo. Não me animei, não comprei blusa do Brasil, não tô animada não. Metade do Brasil vai torcer contra a Laurinha. Depois que chamou o Neymar, perdeu metade da torcida. Você vai torcer? Você vai torcer, Guga? Assim, eu sou viciado em futebol e Copa do Mundo, é muito importante para mim esse evento, é engraçado, tem uma importância mesmo na minha vida. E eu não consigo, gente, ficar contra a seleção brasileira na Copa. Eu sempre torço pro Brasil na Copa e eu sei que eu torcerei mais uma vez, apesar de também estar um pouco pessimista. Mais pessimista do que em qualquer outra Copa eu estou nesta, porque a gente está entrando com uma seleção que, enfim, não está encantando há muitos anos já. E essa zona agora de leva ou não leva um jogador que está aposentado. Enfim, é uma Copa gigantesca, tem um jogo a mais para ganhar. Essa Copa ainda é maior, você não tem que ganhar uma partida a mais. Antes eram 8 partidas, agora são 9. E aí é treta, viu? Eu não tô. Mas eu vou torcer pro Brasil. Guga, e a gente ainda vai torcer, vai assistir, né, daqui de casa, aqui na televisão, mas para quem vai assistir no estádio, olha isso que aconteceu. A FIFA adotou pela primeira vez um sistema de preço dinâmico, em que o valor sobe conforme a procura e os preços dispararam nos últimos meses. Alguns jogos, Guga, o aumento passou de 150%. Na partida entre Espanha e Uruguai, por exemplo, o ingresso mais barato foi de cerca de $600 para... $600 para R$1.500. Um ingresso para assistir o jogo da Copa. Já a entrada mais cara da final está sendo vendida, Guga, chuta aí. Quanto que é a entrada mais cara, assim, da final? Porra, não. Chuta aí já tá nos 10 mil dólares já, será? R$55 mil. $10 mil. $10 mil. Ah, não, voltei. Oi, você me ouviu, Guga? R$55 mil. Não, desculpa. Quanto? R$55 mil, segundo a Letícia, aqui no nosso roteiro. $10 mil. Você acredita? Praticamente. Você acredita? Tá vendo? Não, eu acredito. Eu acredito. Agora, essa é a Copa mais cara para você assistir lá no estádio. É um absurdo que estão cobrando. É a Copa mais elitizada que vai existir. Só Playboy vai poder assistir. A não ser que você dê uma de migué e entre no estádio sem pagar. Eu fui na Copa de 2006, a trabalho. E vamos na tentar Copa não de 2006, comentar nenhum crime hoje? Que tal? Não é meu crime. Eu tinha que fazer umas reportagens tentando mostrar o lado B da Copa, né? Eu até falei que eu fui lá numa casa de garotas de programa, tentei fazer uma reportagem sobre como é que era a torcida, como é que transa o italiano, como é que transa o francês, o brasileiro. Acabei apoiando do segurança do prostíbulo, perdi um pedaço de um dente, não consegui fazer reportagem. Mas outra reportagem que eu fiz foi com brasileiros que estavam lá vendendo camiseta, eles eram camelôs, e os caras entravam nos jogos sem pagar.
E eu vi isso. E eles davam uma de migué, eram umas coisas bem amadoras para entrar. Não é que eles faziam a missão impossível e entravam, era uma coisa bem amadora mesmo, entra junto, passa num cantinho onde o segurança tá dando mole, e os caras viam os jogos de graça. Fora isso, na Alemanha, no metrô, você compra lá o seu ticket, mas não tem catraca. Você tem que ser honesto o suficiente para passar, se quiser, o bilhete. Se você quiser também, você entra de graça. Então, eles entravam de graça no metrô, isso também, obviamente, também todo mundo fazia isso na Copa. Eles entravam de graça no metrô e entravam de graça no jogo. Façam isso na Copa dos Estados Unidos. Não sejam otários de pagar 55 mil reais. É a Copa do Playboy, é a Copa mais elitizada de todas. Então, quando estão te explorando, o que você faz? Explore de volta. Ou seja, dê um balão nesses otários. Entre de graça com os grupos de brasileiros. Eu amo quando o Guga faz discurso contra Playboy, cara. Me fascina, eu amo. Guguinha, te amo. E Laura, só mais um detalhe. Estão vendendo. Você quer ir para a Copa, pagar barato para ver jogo? A única chance é essa. Vão vender 50 mil ingressos para essa Copa. Aliás, desculpa, 1.000 ingressos apenas. 1.000 ingressos para essa Copa a $50. São 1.000 ingressos só. São vários jogos. 1.000 ingressos é pouco. A $50. Só que você tem que participar de um sorteio que vai acontecer nesse fim de semana. Então, corre lá nos sites. Não, isso que você ainda tem que pagar a passagem, né, Guga? Nos sites. Depois você compra a tua passagem. Depois você se vira. Mas, ó, Guguinha, infelizmente... Gente, eu tô amando esses memes aí de vocês. Eu adorei participar do rolê hoje. O Sato, cara. O Sato faz isso. Adorei que o William não veio. Trabalhei com a Letícia, trabalhei com o Guguinha. Conversamos aí com a Ana Elisa, que é um amor. Estão falando uma coisa aqui importante pra você. Mandaram você levantar as calças do Lula atrás de você. Ó! Gente, esse programa é uma várzea, né? Você tá mutado, amor. Eu tô mutado? Ah, o Guga. Guga, você tá mutado. Cara, eu amo quando ele se muta e fica... Ei, me saca. Mutaram. Ih, nossa, mutou de novo. Ó, Guguinha, eu amei participar do programa com você, de novo, ter você aqui. O pessoal no chat tá falando que eu tô te censurando. Guga, você acha que eu tô te censurando? Não, jamais. Só quem me censura Me defende, Guga. é Brasília. Só Brasília tenta me censurar, mas não consegue. Mas, ó, infelizmente, o programa acabou. Tinha vários outros assuntos que a Letícia separou. Tinha pelo menos mais umas 10 páginas que a Letícia separou aqui pra gente comentar sobre Copa do Mundo. Até aparelho de depilação e neta do Mussolini que ganhou um Big Brother da Itália. Mas não vai dar tempo. Mas o que vai dar tempo aqui é de eu contar pra vocês que o ICL vai lançar a primeira revista impressa. Você assina a Revista Liberta, Guga? Eu assino. E essa edição a minha mãe aqui, assina. a edição do Bandidos de Farda, fez tanto sucesso online que agora a gente vai lançar essa revista impressa aqui. O lançamento do nosso documentário Bandidos de Farda também. Vocês assistiram? Foi agora, no fim de semana. E vai rolar, tá rolando replay aí também. Mas como a gente viu que fez muito sucesso, tanto no lançamento quanto a nossa revista, a gente resolveu fazer ela online, impressa e também de forma avulsa. Então, se você quiser comprar ela de forma avulsa, que é a primeira edição da nossa revista física, reúne todas as reportagens especiais da série aí, coordenada pela Juliana Dalpiva, e também artigos inéditos e exclusivos que você vai encontrar só nessa edição do Bandidos de Farda, aqui de maio dessa semana. A revista é perfeita para quem gosta de ler focado, claro, sem ser interrompido por notificações no celular, lá aquela tela branca que fica aqui no seu olho, e realmente mergulhar no tema dos Bandidos de Farda. Então, nesse momento, a revista está em promoção especial de lançamento. Então, ela está de R$ 179,00 por R$ 99,00. Ó, promoção especial. R$ 80,00 de desconto. R$ 80,00 de desconto? Quanto que é? Quantos reais? Bom, não sei. Mas é muito desconto, não sou boa de matemática, mas o desconto é grande. Então, corre para comprar no link, que é icl.com.br/liberta, hein, Guga? Qual que é o link? Quero que entrem todos agora no icl.com.br/liberta. Vai lá. Quase, hein, Guga? Se eu não tivesse falado antes, você teria falado o link errado. icl.com.br/liberta. Cris Lenoff, a Vanessa M. Costa, o Meló DVN. Aliás, entrem também. Quem não tiver, tem que estar no Papo Legal, galera. Todo mundo
no icl.com. Inclusive, Guga, a gente Papo bateu 100 pessoas na nossa sala do Papo Legal hoje. Já tinha batido esse recorde? Não, acho que não, né? 100 pessoas é bastante, hein? Muita gente. Agora, semana que vem eu Bom, quero gente, 500. obrigada. Semana que vem quero ver batendo esse recorde, mesmo sem eu estando aqui. Eu vou... Então é isso. Sabe o que eu vou fazer, Laurinha? Fala, Guga. Eu vou fazer lá no Papo Legal, vou colocar uma sala com a letra da música Lampião. Então, todos que ainda não estão no Papo Legal, entrem lá, se vocês quiserem conhecer a letra. Exclusivo. Meu Deus. Exclusivo, pessoal. Bom, é isso, gente. Obrigada, adorei participar aqui do rolê com vocês. Um beijo, até a próxima. E ó, compra lá a revista, R$ 99,00 no nosso site, série.com.br/liberta. Um beijo. Guga, agora canta aí o nosso... Qual que você preparou pra gente hoje, né? Recentemente eu fiz 50 anos de idade, no dia 11 de fevereiro. Fala, turma, queria agradecer muito todas as mensagens de feliz aniversário. E mexeu muito comigo essa data. Dá um pouco daquela sensação de, poxa, como é que eu vou aproveitar essa segunda metade da vida? Engraçado, da segunda metade, como se a gente fosse viver 100 anos. O esperado é que a gente viva um pouco menos, mas talvez sim a segunda metade, porque a gente começa a ser dono do nosso caminho e entender a vida, não no dia que a gente nasce, mas quando a gente já está um pouquinho mais velho. Então, sim, segunda metade. E uma das coisas que inevitavelmente veio como assim uma preocupação é como é que eu ia passar a cuidar dessa minha questão financeira daqui em diante, para poder ter uma segunda metade boa, quem sabe até ainda acumulando um pouco de patrimônio para depois poder só aproveitar, né? Aproveitar aquele momento que acho que todo mundo deveria aproveitar naquele último terço da vida. E eu resolvi compartilhar com vocês todos esses pensamentos numa aula que eu vou dar o nome de Como Construir Patrimônio a Partir dos 50. Vocês vão poder entender como é que eu organizo as minhas finanças e como é que eu cuido para que esse equilíbrio financeiro ele se mantenha ao longo das diferentes idades pelas quais eu vou passando. É gratuito participar e você vai aprender muito com o que eu vou ensinar.